Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro. Eu sou Thaís Herédia e vou com vocês agora para passarmos pelas informações mais importantes da economia no Brasil e no mundo. Pessoal, o Lula está em Brasília pela primeira vez desde que venceu a eleição no dia 30 de outubro. Pois bem, ele tem uma agenda de encontros com os chefes de poderes. Vai se encontrar com Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É uma agenda institucional. Mas o que o mundo quer saber é aquilo que Lula guarda a 7 chaves com sua natureza centralizadora e que vai determinar, portanto, o perfil, pelo menos de início, do seu mandato à frente da presidência da República. Afinal de contas, as informações mais importantes são quem será o ministro da Economia de Lula e como ele vai garantir agora, com o Congresso Nacional, o pagamento das promessas de campanha, mesmo antes dele assumir o cargo, para garantir o cumprimento de algumas dessas promessas que dialogam muito com a necessidade do país. Lula vai precisar acertar agora uma proposta de emenda à Constituição, que é ainda o cenário mais provável. Pois bem, enquanto o presidente eleito não fala, os nomes que ele escolheu para atuar na transição do governo, especificamente os nomes para a economia, dizem muito sobre a tentativa do líder petista de agradar a gregos e troianos. Para preparar a política econômica do terceiro mandato, estarão juntos Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Melo. Os 4 têm a mesma profissão, são todos economistas. Não têm a mesma formação, nem mesmo o mesmo pensamento. O histórico e o legado de todos no país confirmam essa diferença que pode ser muito grande dependendo dos temas. A primeira dupla, André Lara Rezende e Pércio Arida, assinaram juntos o Plano Real. Se separaram ao longo da vida, hoje tem uma leitura diferente sobre vários aspectos, mas tem uma identidade mais pró-mercado. O segundo par, Nelson Barbosa e Guilherme Melo, especialmente no que diz respeito a Nelson Barbosa, tem as digitais da nova matriz econômica, que foi a diretriz adotada por Dilma, especialmente para o seu segundo mandato, responsável por colocar o país diante da pior crise que enfrentou em décadas. Estou falando aqui da recessão do biênio 2015-2016 e também impôs até hoje a fragilidade e o desafio fiscal que o Brasil enfrenta agora. Portanto, para entender o que vai sair desse caldo, ainda está cedo. De qualquer forma, a gente sabe o seguinte, que a condução da economia do país está muito na mão do Congresso Nacional, do que o Congresso Nacional vai decidir. Lula sabe disso e, por isso, começa a sua agenda em Brasília com os chefes dos poderes, incluindo aí, começando exatamente pelas lideranças na Câmara e no Senado. Last but not least, apareceu ontem o nome de Guido Mantega. Veja lá. O ministro da Fazenda mais longevo da história e tão longevo quanto controverso. Ninguém pode dizer que foi uma surpresa, mas ninguém pode dizer que não é uma preocupação. Ele foi anunciado por Geraldo Alckmin como uma espécie de conselheiro possível, provável conselheiro do governo de transição. A dúvida é se vai ser só conselheiro mesmo, se vai ser só na transição e por aí vai. Então, no episódio de hoje, claro que nós vamos tratar da questão da transição, mas eu acho importante a gente focar um pouco também na reação do mercado financeiro, porque, afinal de contas, nós trouxemos aqui quantas vezes a preocupação dos gestores, dos investidores, dos analistas, dizendo, olha, uma vitória de Lula vai estressar os mercados. Isso não aconteceu, pelo contrário. O dólar estava 5,30 antes das eleições, está 5,15 agora. Chegou a bater 5,05, R$5,05. A Bolsa, a mesma coisa. Não consegue parar lá nos 120 mil pontos, que acabou virando uma referência de um terreno positivo para o mercado acionário brasileiro, mas também não cai demais, né? Faz correções, às vezes correções abruptas, como aconteceu na segunda-feira, mas a estabilidade positiva, ela se mantém. E a ideia do episódio de hoje é a gente entender um pouco do porquê isso está acontecendo e de como isso pode ser afetado, por exemplo, pelo desfecho do trabalho de transição do governo para o terceiro mandato de Lula.
Turma, eu quero tratar hoje com vocês do comportamento de um ativo, de uma negociação dos mercados, que fica menos em evidência, mas que revela muito. Eu estou tratando aqui da curva de juros, que a gente fica muito no bolsa dólar, bolsa dólar, bolsa dólar, e sim, são os termômetros mais quentes, assim, aquela temperatura mais do dia do hard news, mas a curva de juros dá uma sinalização de compreensão e de expectativa para o desenrolar das coisas. Estica um bocadinho mais a corda da percepção de risco, da percepção de oportunidade que os gestores, que os investidores estão vendo como um todo. Até porque, como eu disse há pouco, né, o comportamento do mercado financeiro vem surpreendendo desde a vitória de Lula. Então eu quero começar aqui tratando das explicações, né, das motivações. Por que o mercado tem agora um comportamento melhor? Consegue relevar, inclusive, o que está acontecendo lá fora? Teve o choque de segunda-feira quando apareceu o nome de Fernando Haddad, passou rapidamente. Nessa terça-feira teve um desempenho muito bom, conseguiu se descolar de novo lá de fora, depois devolveu alguns ganhos quando apareceu o nome de Guido Mantega ali no processo de transição. Então, tem uma correção sendo feita, mas é uma correção leve e são 3 as principais explicações aqui. A primeira delas é o seguinte, o jargão no mercado financeiro, são tantos, mas esse aqui é ultra válido. Contra o fluxo não há argumentos. O fluxo de estrangeiros para o Brasil não para. Eles estão entrando aos bilhões por dia na Bolsa. Isso faz um movimento de compra, induz e estimula o movimento de compra muito forte. Os ativos brasileiros estão baratos. Essa é outra avaliação, né? Especialmente para os estrangeiros. Nós trouxemos aqui semana passada o levantamento do Bank of America mostrando o tamanho do desconto. Semana passada, olha que pessoa maluca, segunda-feira agora, né, minha gente? Acontece tanta coisa que eu já estou me adiantando no calendário. Trouxemos há 2 dias o levantamento do Bank of America mostrando o tamanho do desconto das ações de setores que têm empresas muito sólidas no Brasil. Então, temos apetite comprador e temos ativos baratos. E, por último, a comparação com outras economias emergentes. O Brasil está se descolando muito, porque é o seguinte, quem está do outro lado? Rússia está em guerra, Turquia está sob uma intervenção fortíssima do seu autocrata, o Erdogan, Chile e Colômbia, que estão mais aqui do lado, mas que sempre disputaram capital com o Brasil e se mantiveram numa estabilidade, num crescimento econômico muito acima da média brasileira, estão vivendo uma crise política e econômica e têm afastado, portanto, o investidor. Então o Brasil tem esse atrativo e essa explicação, ela justifica muito o comportamento do mercado financeiro. Tá bom, então vamos olhar para a curva de juros e entender o que ela está nos dizendo. O Felipe Sichel, que é estrategista-chefe do Modal Mais, fez esse levantamento, esse desenho interessante sobre o comportamento da curva desde a eleição até aqui, pelo seguinte, até antes das eleições, os papéis negociados entre janeiro de 2024 e janeiro de 2031, eles reagiram tentando ali apontar a curva um pouco mais para cima, ou seja, aumentando o prêmio de risco para os títulos mais longos. Na primeira semana depois das eleições, ali no dia 1º de novembro, a curva foi para um patamar mais abaixo. Ou seja, todos os papéis fizeram uma correção para baixo dos juros. Ou seja, houve uma correção da percepção de risco. Tá tudo bem, um fluxo forte de entrada de estrangeiros e tal, a curva foi para baixo. Agora, esta semana, dia 8 de outubro, nessa terça-feira, o cálculo feito pelo Felipe Sichel, a curva de juros foi lá para cima de novo, ultrapassou o patamar onde estava antes das eleições. Ou seja, então, antes das eleições, um patamar mais alto, depois das eleições vai lá para baixo e agora, nessa segunda semana, volta para um patamar acima de onde estava antes do período eleitoral. Ou seja, se Bolsa e dólar não estão conseguindo revelar muito sobre a percepção dos fundamentos do Brasil, porque tem um fluxo estrangeiro muito forte e a comparação com os emergentes nos favorece, a curva de juros está canalizando essa preocupação do mercado com a sustentabilidade da política fiscal, da política econômica de Lula. Então esse é um ativo que a gente tem que passar a olhar com mais afinco, com mais frequência, porque ele parece que tem revelado um pouco mais sobre o posicionamento do mercado, não mais pelas suas preferências, né, de indicar que a reeleição de Bolsonaro, por exemplo, poderia ser melhor para o mercado, mas sim pela forma como estão fazendo preço. O preço fala muito, né, minha gente? O preço diz muito sobre o que está acontecendo. Então, o prêmio de risco no
nos contratos futuros de juros, canalizando essa preocupação com a sustentabilidade das contas públicas e do equilíbrio macroeconômico e macrofiscal do Brasil. Hoje temos no Money Audi Cunha, nosso comentarista de economia CNN, e eu quis saber do Audi se essa natureza mais centralizadora de Lula preocupava de alguma forma. Se o fato dele estar calado desde que venceu as eleições, está aparecendo só agora em Brasília, guarda para si as decisões mais importantes, nem poderia ser diferente, mas aqui nós estamos tratando do que já conhecemos mas da expectativa sobre aquilo que precisamos. E o Audi fala, então, aquilo que é mais importante, o que o Lula precisa sinalizar para a sociedade brasileira, não só para o mercado. Vamos ouvi-lo. O que interessa é a definição dos nomes, né? É a definição de quem vai ser o ministro da Economia, não só isso, quem vão ser nesta equipe os futuros secretários do Tesouro Nacional, secretário de Política Econômica, como vai ficar o próprio ministério, né? Esse ministério ele vai ser desmembrado no retorno no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mais no Ministério de Planejamento. Esta combinação do novo ministro, eventualmente de Fazenda, tendo o ministro do Planejamento, ela vai ser uma composição onde tem uma unidade de pensamento sobre a política econômica. Vale lembrar que no segundo governo Dilma nós tivemos Joaquim Levy, um ministro bem avaliado pelo mercado, de posicionamentos mais pró-mercado, mas que ficou menos de um ano, porque tinha naquele período conflito em relação ao que pensava a própria presidente, ao ministro do Planejamento, que era Nelson Barbosa. Então eu diria que é um somatório dessas definições que nós vamos ver logo e que vão sim ser muito relevantes para como o mercado que vai avaliar a ideia sobre a economia do próximo governo. Também quis saber do Audi o que ele espera, afinal de contas, para a solução fiscal. A PEC da transição, aquela proposta de emenda à Constituição que vai abrir espaço para mais gastos no ano que vem, parece que é a solução que será adotada, né? Mais ali evidente e que tem mais força para resolver o problema do orçamento do ano que vem para acomodar os gastos. E o Audi explica um pouco qual é o desenho que essa PEC ou que essa solução precisa ter para não provocar uma disruptura ou não provocar uma preocupação ainda maior com a sustentabilidade do setor público no ano que vem. Vamos ouvir. Eu acho que o que tem se desenhado aí nos últimos dias é algo, assim, entre 100 e 200 bi, parece um intervalo grande, mas é mais ou menos isso, faltam definições importantes. Eu acho que é um desenho de definição de que permanece um Auxílio Brasil nesse novo patamar, mais aquele adicional para quem tem filhos pequenos no Bolsa Família, um aumento real do salário mínimo em torno de 1,5%, mas muito provavelmente uma revisão da promessa da isenção do imposto de renda até R$5.000, porque colocaria uma pressão muito maior nesse chamado waiver fiscal. Isso iria para cima de 200 bilhões e aí eu acho que o mercado reagiria muito mal. Vocês devem estar se perguntando, mas gente, essa maluca não vai falar das eleições americanas, não? Claro que eu vou, minha gente. Não temos resultado ainda, tá uma disputa bastante apertada. Tudo indica, até agora, de manhã cedinho, 6 e pouco da manhã, antes das 7 da manhã, que os democratas conseguirão manter a maioria no Senado, com 50 cadeiras, mais Kamala Harris, que é vice-presidente dos Estados Unidos e que tem assento no Senado e que, portanto, faz esse voto a mais, exatamente a composição anterior, mas os republicanos ganham na Casa dos Representantes. Quer dizer, tudo isso indica, ainda vai levar algum tempo para que o processo seja totalmente finalizado pela complexidade da votação do sistema eleitoral americano. Tem voto antecipado, tem voto de papel, tem voto de urna eletrônica, enfim, até finalizar isso tudo leva algum tempo. De qualquer forma, a visão do mercado é a seguinte: historicamente, o que os estrategistas, o que os analistas dizem é que, historicamente, o mercado reage bem. Vem uma temporada positiva depois das eleições de meio de mandato, né? Essas midterms. Porque o mercado sempre encara como um rearranjo das forças de poder e equilíbrio em Washington. Agora, os fatores mudaram, porque os Estados Unidos estão encarando: 1, a maior inflação em 4 décadas. 2, eles têm um Banco Central que está vestido para continuar subindo juros. E 3, tem a ameaça de uma recessão logo ali na frente. Essa sinalização dos republicanos, ganhando maioria na Câmara, pode segurar, por exemplo, a política fiscal expansionista de Joe Biden. Se o governo democrata acabar sendo levado a gastar menos, indiretamente ou diretamente, mas com alguma defasagem, mas de alguma forma
forma já se transforma em expectativa para a inflação, ajuda no combate à inflação. Ora, com uma política fiscal expansionista, a inflação tende a subir, né? Caso brasileiro, inclusive. A conexão entre a política e a economia, portanto, está vivendo um momento de forte correlação no mundo inteiro. Imagina no maior mercado de capitais do mundo, que é o caso dos Estados Unidos. Então, o que está garantido, minha gente, é a volatilidade segura, porque hoje a abertura dos mercados lá fora, a Europa tendendo para baixo, depois um pouquinho para cima, dependendo das bolsas, os futuros americanos a mesma coisa, estavam em alta, de repente buscaram a estabilidade, baixaram um pouquinho, voltaram a subir. Então, o que é certeza, quem está ganhando, né, a parada nos últimos dias é a volatilidade. Portanto, nesse clima, a gente vai tentando ler no dia a dia o que tem levado à decisão dos gestores de investimento mundo afora. O CNN Money fica por aqui. Amanhã temos mais repercussões desse primeiro dia de Lula em Brasília e vamos torcer aqui para que haja mais definições, fique mais claro o centro do debate, da discussão da política econômica do novo governo do PT e também as repercussões dos mercados lá fora com as eleições americanas. Se cuidem, um beijo, até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.